Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente e hoje, 20 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. E aí, preparado para as atividades? Na aula anterior, tivemos a oportunidade de estudarmos um pouco sobre sistema imunológico, No caso, fisiologia humana. Estudamos um pouco sobre os tipos de vacina que já existe contra o Covid-19, Na aula de hoje, nós vamos dar uma pequena pausa sobre sistema imunológico, Fisiologia humana, para tratarmos de um assunto super importante e super necessário, o maio laranja. Professor, como assim? Pois bem, o mês de maio é um mês dedicado na luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Então, nessa semana, a gente vai tirar as aulas de biologia para dialogarmos um pouco a respeito desse assunto, tá bom? Essa semana, nas aulas de biologia, estarei trabalhando com vocês, pessoal, esse tema de extrema importância, E que, assim, esse mês de maio é dedicado ao combate, a relembrarmos dessa situação, mas essa violência acontece ano após ano, meses após meses e dias após dias, Infelizmente é triste, mas eu já começo com essa notícia, que no Brasil, atualmente, 3 jovens ou crianças são abusados de alguma maneira, por hora, ou seja, a cada hora 3 crianças ou adolescentes de alguma maneira foi abusado sexualmente. Então, não é que isso só acontece no mês de maio, é que o mês de maio é dedicado a lembrar que isso existe, que isso é uma causa e que precisamos dialogar e estarmos mais atentos diante dessa situação. Turma, esse é o símbolo da luta contra o abuso e exploração sexual contra jovens e crianças, e adolescentes. Essa rosa, essa flor amarela, toda vez que você vê ela, lembre-se disso, que esse é o símbolo da luta contra essa causa, A favor, no caso, de combater essa causa. Mas, professor, por que isso? Como assim? Como surgiu? A gente vai discutir brevemente agora, tá bom? A flor é o símbolo da campanha de combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil, celebrada no dia 18 de maio, conforme Lei Federal número 9.970. Ou seja, reforçando o que eu havia dito, essa é uma flor que simboliza a luta dessa causa, a campanha de combate a essa causa, que não é frescura, não é nada que a gente esteja inventando, é lei federal. O que a gente faz é embasado pela lei número 9.970, ou seja, é algo legal e que precisa sim ter e ser visível, ter visibilidade, ser visível e todos ter acesso dessas situações. A cor amarela das pétalas, como vocês podem observar aí, representa a lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança. Então, as cores e a flor retrata isso. A cor amarela nos traz a reminiscência, relembrar o tempo em que éramos criança.
E, no caso, a flor, por ser singela, por ser tão pura, por ser tão natural e frágil, representando aí a criança ou adolescente, que nessa primeira fase ainda está no processo de desenvolvimento, o que deixa ele de alguma forma vulnerável, né? E de certa maneira frágil. Então a gente precisa ajudar isso a se fortalecer, ajudar a fortalecer. A data foi instituída com base no crime Araceli, ocorrido em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo. Na ocasião, a menina Araceli, de 8 anos, foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada por jovens da classe média da cidade, que nunca foram punidos. Veja bem, é lembrado essa data de 18 de maio devido ao caso, no caso, o crime Araceli, como vocês podem observar, que ocorreu no dia 18 de maio de 73, na década de 70. Uma criança de 8 anos que foi raptada, drogada, violentada, fizeram de tudo, abusada, enfim, por jovens de classe média e hoje, até hoje, infelizmente, ainda não foram impunes. Tá aí todos impunes, nunca foram punidos pelo crime que cometeram. Nesse momento, a gente vai compreender o que é um abuso sexual e o que é exploração sexual, tá? E quais são os tipos de abuso ou exploração, que parece que não, mas tem certa diferença, mas tudo se configura como crime, como crime sexual, tá? Então, o termo abuso sexual, o abuso, quando a pessoa abusa sexualmente da pessoa, estamos falando disso, é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Ou seja, o abuso, pessoal, é quando sem o consentimento, tanto da criança quanto do adolescente, vamos generalizar, sem o nosso consentimento, porque a exploração e abuso sexual não acontece somente com meninas, ao contrário do que se pensa, também acontece com homens, tá? Então, assim, o abuso sexual é quando alguém tenta ter algum contato sexual com você sem o seu consentimento, quando lhe força a fazer aquilo. Professor, fazer o quê? Fazer carícias, o toque, o sexo oral, algo assim do tipo, entendeu? Tudo isso é uma espécie de abuso sexual, tá bom? Agora, exploração sexual. Professor, o que é exploração sexual? É basicamente o seguinte: facilitar a prostituição, exigir favores sexuais das vítimas para a sua própria sobrevivência, ou como ainda ocorre em várias regiões do país, abusar sexualmente de crianças e adolescentes em troca de benefícios financeiros para a família da pessoa agredida, mesmo com o consentimento dos pais. E isso tudo são práticas de exploração sexual. Exploração sexual, pessoal, é parecido com abuso. A diferença é que na exploração ele explora algo mais, Ele quer isso em troca daquilo, O abusador, ele quer que você faz algo que o satisfaz sexualmente em troca, por exemplo, de um brinquedo, de algo assim do tipo. Quando você obriga a criança a ter relação sexual, senão, no caso, ameaçando a família e tudo mais, tá? Isso foi retratado em vários filmes, em várias novelas, que no momento eu não me recordo, mas tem situações como essas que explora a questão de abuso e exploração sexual, tá? Então, exploração sexual é quando a pessoa, além de abusar dela sexualmente, explora, Faz chantagem: se você contar, eu vou fazer isso. Se você não fizer isso comigo, você não vai ter aquilo. Por aí vai, tá? Tudo isso são exemplos de exploração sexual. Professor, até aí tudo bem. O que vem a ser os tipos de abuso ou exploração sexual? Então, essa lista que eu vou mencionar agora são exemplos disso tudo que eu falei, tá?
fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçado, ou seja, tudo que envolver isso, o contato sexual forçado, ou é abuso ou é exploração, e isso já configura em si como um crime, tá? Com a tentativa de estupro, que é o mais conhecido, que a gente já imagina, carícias indesejadas, às vezes alguém quer ter, tá fazendo carinho em você, você não quer, aquilo lhe incomoda, mas a pessoa insiste, não é? Sexo oral forçado, quando a pessoa quer que você tenha contato com o uso das genitais dele, né? E indução à prostituição, quando a pessoa lhe induz, lhe força a entrar nesse ramo de prostituição, vender seu corpo em troca de dinheiro. Essas são algumas estatísticas do ano de 2011 até 2018, tá? 7 anos. Desse lado esquerdo de vocês, vem a questão de que esse vermelho mais claro, tipo rosa, são as estatísticas para crianças de 0 a 9 anos, e no caso esse vermelho mais escuro para crianças de 10 a 19 anos. Então, como você pode ver, em 2011 tinha o que foi registrado. Veja bem, pessoal, são casos que foram registrados, sem contar aqueles que ainda estão obscuros, que ainda estão escondidos por algum motivo, tá? Não foi denunciado. Então, em 2011, tínhamos aí, foram registrados 13.378 casos de abuso sexual, tá? E em 2018, que é o ano mais recente, segundo a revista em questão, e no caso também segundo o Ministério da Saúde, em 2018, o caso quase triplicou, não é? Foi para 32.082 casos, tá bom? Desse outro lado direito já vem dados voltados para 2018. Eu não vou frisar tanto isso, deixar que o professor de matemática de vocês aborde de uma maneira mais ampla, tá? Mas desse lado direito vocês podem ter uma visão geral do ano de 2018, tá? A gente observa aí e que por meio desses dados, e que isso acontece tanto com criança, no caso, tanto com menino quanto menina, não tem distinção do sexo, né? Tanto homem quanto mulher, de alguma maneira, foi abusado. Local de ocorrência, na residência, aí de cima para baixo, na residência, na escola, em via pública, em outros lugares, ou ignorado, no caso onde a criança denuncia, mas não tem coragem de falar, tá? O agressor, muitas vezes, pessoal, o agressor são pessoas que a gente não faz ideia e às vezes custa acreditar, não é? Em alguns casos é o pai ou o padrasto, é o amigo conhecido. Há casos, infelizmente, que a própria mãe faz esse tipo de violência por algum desconhecido, por um irmão, um cuidador, namorado ou cônjuge e outros. Ah, professor, mas se é namorado, veja bem. Vocês são jovens e prestem atenção, tá? Quando é que é um abuso e quando que é um ato sexual? É um ato quando tem o seu consentimento e o consentimento do seu parceiro, tá bom? Se tem o consentimento dos dois, não configura como um crime, nem abuso, nem exploração sexual. Mas quando você não quer, você não pode ou você quer se preservar, você tem, e o seu namorado lhe força, lhe obriga a fazer isso, de certa forma é um abuso, tá? Então isso não é correto, precisa ter o consentimento, precisa ter o diálogo, claro. Quando isso é forçado, quando é obrigado, passa a ser um abuso ou uma exploração. E isso acontece até com pessoas que são casadas, tá? Tem mulheres que às vezes não querem ter relação com seu marido. Falo isso pessoas já maduras, com filhos que moram juntos. E o marido a obriga de alguma maneira, chega até a rasgar suas peças íntimas e tudo mais, para ter relação. Então isso configura também como um abuso sexual. Turma, eu estou vendo que a aula vai ser um pouco prolongada, mas é necessário falar a respeito desse assunto, tá?
vou resumir um pouco para falar sobre a exploração e abuso sexual durante a pandemia. Então, assim, durante a pandemia, a questão do abuso e exploração sexual ela acaba tendo uma facilidade de acontecer, né? Uma probabilidade imensa de que isso aconteça. Por quê? Porque fomos obrigados a ficar dentro de casa. E muitas vezes essas agressões, esse crime acontece com pessoas da própria família, não é? Dessa maneira fica mais difícil de denunciar, porque vem a chantagem, vem o medo, vem aquela sensação de... Enfim, né? É inexplicável. Com a pandemia, segundo o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, houve um aumento de registro de 45%, não é? Porém, eles acreditam que esse índice seja bem maior, muito maior do que se imagina. E para finalizar a orientação, né, a explicação do assunto e também já um pretexto de início para que vocês compreendam o nosso trabalho, nós vamos falar de empatia. Professor, o que é empatia? Segundo o dicio.com.br, empatia é a ação de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, etc. Ou seja, empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Professor, por quê? Como assim? Veja bem, talvez você assistindo essa aula, você pensar, não, comigo não aconteceu, nem há de acontecer, eu não jamais vou deixar. Mas talvez o seu colega não pense dessa mesma forma. Talvez algum dos seus colegas esteja assistindo essa aula chorando, porque passou ou já está passando, ou conhece alguém que está nessa situação e não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue jogar para fora isso tudo, tá bom? Então a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas. Ah, professor, mas é muito fácil só denunciar, é fácil falar. Mas quando você tem esse trauma, quando você traz isso na sua mente, dói muito, muito, muito mesmo. Entendeu, pessoal? Falar de abuso sexual é mexer na ferida das pessoas, tá? É um assunto delicado, que eu não menciono nomes, e que a gente traz porque é necessário, mas a gente sabe que é um tema fino, como dizem as pessoas, não é? E por isso que é extremamente necessário termos empatia pelas pessoas, tá? Talvez o seu colega já passou, está passando, ou tenha passado, ou conheça alguém que está nessa situação e está ali querendo gritar, querendo falar com alguém, mas não consegue. Por quê? Porque talvez você fale, mas é frescura, é só fazer. Parece ser fácil falar, mas para quem sofre um abuso sexual, é extremamente difícil chegar para seu pai, para sua mãe, para seu amigo, para qualquer pessoa e dizer, eu fui abusado, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Não é porque você vai envolver nomes, você vai envolver famílias. Só que assim, isso, mesmo que envolva, aconteceu, você foi vítima, isso não pode ficar impune. Mas a gente precisa ter aquele conhecimento, aquela cautela, saber a quem recorrer diante dessas situações. Veja bem, turma, tá? Dialogamos um pouco sobre esse assunto e separei essa semana, pois, como eu falei no início da aula, o mês de maio é dedicado a isso. E mais no dia 18 de maio, tá? Que é o ápice desse movimento de luta contra o abuso e exploração sexual de jovens e crianças. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é bem simples, tá? Falamos aí sobre esse tema tão importante e tão necessário, tá bom?
E também falamos um pouco ao final sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro. E tem tudo a ver com a nossa atividade de hoje, tá? Na atividade de hoje eu vou colocar uma situação, problema para vocês, onde vocês irão se colocar na qualidade de vizinho de Araceli, tá? Porém você não tem nenhum vínculo com ela, mas ela é sua vizinha e você está sabendo que ela irá passar por essa situação super desagradável. Então, o que você faria se você fosse vizinho e não tivesse nenhum contato telefônico ou algo assim do tipo? E você precisasse escrever uma carta para alguém avisando dessa situação, tá? Então, que atividade? É uma carta anônima, tá bom? Que você pode estar enviando uma carta anônima, tá? Claro que na carta, mas para mim vocês podem colocar o nome e ver o cabeçalho também, tá? Então vocês irão escrever uma carta anônima se colocando na qualidade de vizinho de Araceli e denunciando essa situação, tá bom? A algum órgão ou a alguma pessoa que possa ajudar ela, tá? E aí, se você sentir dificuldade sobre como escrever uma carta estando na qualidade de vizinho, se coloque no lugar de Araceli, tá? E pense o seguinte: como eu gostaria que meus vizinhos fizesse se soubesse que eu estaria passando por uma situação parecida ou igual à de Araceli, tá? Faça essa pergunta e aí escreva sua carta, tá bom? Esse é o segundo momento da nossa aula. O primeiro momento, estou começando de trás para frente, o primeiro momento consiste em um Google Formulário anônimo. Professor, como assim? Veja bem, vocês irão responder o Google Formulário com algumas perguntas de caráter pessoal, tá? Que ficaríamos muito felizes se vocês pudessem responder, tá bom? É de extrema importância e é necessário que você utilize toda a sua sinceridade nesse assunto, tá? Na aula de hoje, tivemos a oportunidade de dialogarmos sobre o Maio Laranja, tá? Sobre a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tá bom? Vocês também foram orientados a realizar a atividade do dia, né? Que consiste em responder algum formulário anônimo, tá? Lembrando que não há necessidade de colocar seu nome, não vai ter a parte de colocar o nome. Justamente por isso, por ser um formulário anônimo, tá? Vocês também foram orientados a fazer a segunda parte, que é escrever uma carta anônima para alguém, para um órgão ou uma pessoa que possa lhe ajudar, você na qualidade de vizinho de Araceli, se você estivesse ciente de tudo que ela irá passar logo após ter saído da escola para fazer aquela entrega, bom? Então assim, desde já, muito obrigado, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade. E qualquer coisa vocês já sabem que é só procurar o professor, tá bom? Valeu!